A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal de YouTube do Pastor Ocemar Almeida. Que a graça e o amor de Deus estejam com cada um de vocês. Estamos juntos mais uma vez para compartilhar a poderosa palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale profundamente no seu coração e que através dessa mensagem você seja fortalecido, renovado e abençoado por Deus. Você já está autorizado a compartilhar este vídeo com qualquer pessoa, independente da religião, porque aqui falamos apenas da palavra de Deus. Não mencionamos denominações e nem criticamos a fé de ninguém. Esse canal também não substitui a igreja de ninguém. Então, líderes evangélicos aí podem descansar o coração, porque o canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida não está tomando lugar de ninguém, está apenas fortalecendo as pessoas que creem em Cristo no conhecimento da palavra. Aqui é um canal de ensino da palavra. Aqui, Pastor Ocemar Almeida, ele paga o preço de ensinar a Bíblia Sagrada. Eu sei que muitas das vezes incomoda, tá? Você ensinar a Bíblia Sagrada, viver a Bíblia Sagrada, e é isso que nós vamos ver hoje, tá? Nós vamos ver isso hoje. Por quê? Por que que incomoda, né? Tá? Vamos ver. O título de hoje é Você vai receber poder. Quem prometeu isso não foi o homem, não. Quem prometeu isso foi o próprio Deus. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o próprio Cristo, aquele que morreu na cruz por você, lembra? E aquele que ressuscitou também na cruz do Calvário por sua vida, por minha vida, é esse mesmo. Aquele Cristo que está vivo, ouvindo o que nós estamos falando, vendo o que estamos vivendo. Amém? É esse Cristo mesmo, tá? É esse mesmo Jesus que disse assim no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse versículo, ele é central para entender a missão dos seguidores de Cristo e o papel do Espírito Santo no fortalecimento do testemunho do discipulado em Cristo. O papel do Espírito Santo como fonte de poder para a missão cristã é fundamental e transformador. Esse poder que o Espírito Santo concede, ele vai muito além da força física. Trata-se de uma capacitação divina que fortalece o crente em sua caminhada, dando-lhe coragem, sabedoria e discernimento para cumprir a vontade de Deus e testemunhar de Cristo ao mundo. Essa é a finalidade. Então, quem prometeu que nós receberíamos o Espírito Santo é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora, esse versículo de Atos 1:8, ele é muito interessante. Olha, Jesus promete, tá, que os discípulos, quer dizer, aqueles que tinham aceitado a Cristo como o único e eterno Salvador, já tinham aceitado a Cristo, já tinham se arrependido dos seus pecados, tá? Já tinham confessado que eram de Cristo. Quando alguém perguntava a eles, eles tinham coragem de dizer: eu sou o discípulo de Jesus, tá? Não tinha medo, não tinha vergonha. E olha que era uma época em que os cristãos eram lançados na cova dos leões, tá? Eram cerrados ao meio, eram mortos, crucificados de cabeça para baixo, era coisa terrível, tá? Então, Jesus promete que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo.
Agora, pastor Alcemar Almeida, o senhor que é professor de grego bíblico, o que quer dizer esse poder no original bíblico, no grego? Essa palavra poder, em Atos capítulo 1, versículo 8, é dinamis. Dinamis é a raiz de dinâmico. É a raiz da palavra dinamite. Olha só. Você sabe a força e o poder de uma dinamite. Você sabe o que faz uma pessoa dinâmica. Você sabe como é que é. Então representa uma força intensa, mas espiritual, que age onde? No coração do cristão. Esse poder, essa dinamite, esse poder dinâmico, age diretamente no coração do crente. A missão de pregar e viver o Evangelho exige que habilidades humanas, exige uma capacidade espiritual que só o Espírito Santo pode conceder. Ele capacita os cristãos a proclamar a verdade de Cristo, mesmo em meio a perseguições, tá? Mesmo em meio a dúvidas e mesmo em meio a fraquezas humanas. A afirmação de que recebereis poder foi feita por Cristo, porque ele disse que esse poder seria necessário. E ele disse isso um pouco antes dele subir para os céus em definitivo. Nesse momento, Jesus estava instruindo os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, que os capacitaria para serem testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E Jesus estava ensinando o seguinte: sem o Espírito Santo seria impossível. Seria impossível. Agora recebe aí, preste atenção. Atenção e muita atenção agora. Você aí já se converteu, aceitou a Jesus Cristo, mas você sente que ainda não recebeu esse poder, essa dinamite no seu coração, esse dinamismo, tá? Mas você quer receber. Aí você vai me perguntar assim: pastor Alcemar Almeida, depois que o cristão receber este poder, ele será amado por todas as pessoas? Opa! O que você acha? Outra pergunta. Pastor Alcemar Almeida, todas as igrejas vão chamá-los para pregar e testemunhar? O que você acha? Sim ou não? E uma terceira pergunta. O pastor da igreja desse crente, esse crente cheio do Espírito Santo, vai ficar muito feliz com ele? E aí? Sim ou não? São perguntas contundentes, porque aqui no canal do pastor Alcemar Almeida, aqui a gente prega a palavra de verdade, é a palavra que está na Bíblia. É a palavra que está na Bíblia. Quem quiser se incomodar com a palavra da Bíblia, que se incomode. Agora, aqui eu vou pregar a verdade, vou. Ninguém pode calar um profeta. Ninguém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, depois que você receber este poder, você não será amado por todas as pessoas. Vai ter pessoas que não vai querer você por perto. Porque você vira profeta, Deus te revela, você quer a santidade, você vê coisa errada que ninguém vê. Todas as igrejas vão chamar você para pregar e testemunhar? Não. Talvez você vai pregar em determinada igreja e depois nunca mais vão te chamar. Só porque você pregou a palavra. Tá? E você está falando com uma pessoa que já está no Evangelho, tá?
desde 1997, me formei, fiz seminário, tá? Sou formado em teologia, tenho missões por aí, fora do país, dentro do país, tá? Tenho anos aí no Evangelho, tenho um chamado missionário e eu digo para você, já passei por vários lugares. E tem lugar que você passa muitas das vezes uma vez só. E tem lugar que você às vezes é chamado, mas quando você prega a verdade que vai conflitar com alguns caprichos do homem, com alguns orgulhos do homem, talvez você vai ser tirado da escala, talvez você vai ser colocado no banco, porque profeta não agrada muita gente não, tá? Pode ter certeza disso. Pastor Alcemar Almeida, então, se esse crente, ele estiver numa igreja, o pastor dessa igreja vai ficar muito feliz com ele, porque ele está cheio do Espírito Santo. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, tá? Receber o poder do Espírito Santo não significa que o cristão será automaticamente amado por todos ou será bem-vindo em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas. Ao contrário, as Escrituras e a história dos primeiros discípulos mostram que muitas vezes o testemunho fiel e ousado gerado pelo Espírito Santo pode provocar oposição, incompreensão e até rejeição. Até rejeição. O próprio Jesus Cristo, meus amados irmãos, o próprio Jesus Cristo, ele advertiu os discípulos. Ele advertiu que eles enfrentariam perseguição e resistência. Vai lá ler em João capítulo 15, versículo 18 e 20. Vai lá. O próprio Jesus dizendo: vocês serão perseguidos por minha causa. Vão expulsar vocês de muitos lugares, só porque vocês vão pregar a verdade, o Evangelho, a minha palavra. Só isso é o suficiente. Não é porque o cristão falou nada, não é porque o cristão roubou nada, não é porque o cristão cometeu algum pecado, é só porque pregou a verdade. A perseguição é contra a verdade, não é nem contra o crente, é contra a verdade que ele prega. Talvez esse canal aqui do YouTube do pastor Alcemar Almeida não agrade a muita gente, sabia disso? Tem muita gente, às vezes até aqueles cristãos que se dizem que são seus amigos, né? Mas por alguma razão é amigo de alguém que se coloca como seu inimigo. Essa pessoa às vezes até nem assiste as mensagens, porque com medo às vezes do amigo maior dizer: tá vendo lá os vídeos do meu concorrente. O Evangelho não tem concorrência, meu irmão. Quem abre a boca para dizer isso, tem nada a ver com Deus, não. Não é revelação de Deus isso não, tá? Quando o cristão vive e proclama a verdade do Evangelho, isso pode causar desconforto em algumas pessoas. O poder do Espírito Santo capacita a testemunhar com coragem e amor, mas isso não garante que todos aceitarão a mensagem com alegria, porque a verdade liberta, a verdade faz a pessoa rejeitar o pecado, e muitas das vezes a pessoa está tão acomodada ali com aquele pecado, com aquele poderzinho dela ali, com aquele título, com aquele monte de gente embaixo dela dizendo: vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo, e ela fica louca se ela pensar que vai perder aquilo. Enlouquece. É capaz às vezes de fazer de tudo para não perder isso. Assim como os apóstolos, muitos cristãos podem até hoje enfrentar oposição, não só fora da igreja, mas também dentro dela. Caso o seu zelo desafie o status quo,
ou exponha práticas que precisam ser ajustadas à palavra de Deus. Essa é a verdade. Aqui nós pregamos a verdade. A aceitação de um ministério não depende apenas da unção que o cristão recebe. Não. Mas também do discernimento e visão de cada igreja local. Existem igrejas que até mesmo nem creem no mover do Espírito Santo, e agora? Vai entender isso? Não creio, meu irmão. Não creio. E mesmo sendo cheio do Espírito Santo, o cristão pode não ser convidado por todas as igrejas, pois cada ministério, muitas das vezes, tem suas próprias direções e sensibilidades, coisa do homem, coisa de homem, não é coisa de Deus, porque Deus é um só. É muito comum chamar e convidar alguém famoso, alguém que vai atrair pessoas para encher a igreja. A igreja é grande, tem que encher. O grande problema é que pessoas às vezes entram vazias e saem vazias. Entram enfermas e voltam para os seus lares enfermos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi rejeitado por alguns, e mesmo entre os que eram cristãos, e precisou seguir em frente em várias ocasiões, encontrando igrejas abertas ao seu ministério, enquanto outras nem sempre o recebiam bem. Olha só esse relato curioso do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 27. Olha só, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. São ministros de Cristo? Aí ele fala, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigos de morte, e muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, gente da minha própria nação, em perigos de gentios, gente que não era crente, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, olha, falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Meu irmão, quem disse isso foi nada mais, nada menos do maior missionário que já existiu, mencionado na Bíblia, apóstolo Paulo. O poder do Espírito Santo capacita o cristão a ser uma bênção onde ele está. Mas isso pode gerar diferentes reações. Alguns se alegrarão com o crescimento espiritual e o entusiasmo daquele cristão. Outros, no entanto, podem sentir-se desafiados ou até mesmo ameaçados. Muito comum você ouvir dizer: está competindo, está concorrendo com o pastor da igreja. Você que vai ser cheio do Espírito Santo, prepare-se para ouvir isso. Aqui eu estou te preparando para você ser um crente forte, tá? Um missionário forte e saudável. Aqui você está ouvindo ensinamento de quem tem experiência no campo missionário, não só no Brasil, mas no exterior também. Eu tenho experiência missionária não só dentro dos estados brasileiros, mas eu tenho fora do Brasil. Então as pessoas são uma só, no Brasil, fora do Brasil. Ser humano, meu irmão,
é uma coisa só. A única diferença que vai distinguir um ser humano de outro é aquele ser humano cheio do Espírito Santo de Deus e o restante. Só tem duas classes de pessoas aqui na Terra. Aquela classe de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, ungidos e capacitados, e a outra classe e o restante. Esse restante, muitas vezes, estão dentro de igreja, às vezes até em cima de altar. É uma realidade. É muito comum você encontrar casos por aí desse jeito. Agora, infelizmente, em muitas igrejas, tem aquele grupinho que fica em volta da liderança, concordando com tudo o que o líder diz. Esse é o problema. É um grande problema. O líder permite que isso aconteça. É ele que permite. Ele é responsável por isso. Agora, ninguém será considerado inocente. Ninguém. Na verdade, no reino de Deus, não existe concorrência. O que existe é a distribuição dos dons do Espírito Santo de Deus. Como todos os dons são de Deus, Ele dá a quem Ele quer com um fim proveitoso para o reino de Deus. Por isso que Jesus disse que no dia da prestação de contas haverão muitas surpresas. Muitas surpresas, meus irmãos. Fica atento. Essa palavra é uma palavra de advertência. Se você está incomodado com essa palavra, toma posição com Deus, se conserta com Deus, ainda dá tempo. Se você está ouvindo essa palavra, se chegou esse vídeo até você, é porque Deus está te dando oportunidade. É porque Deus, Ele quer o seu bem. Deus, Ele quer o seu crescimento. Não fica com raivinha do pastor Osemar Almeida, não. Porque é a palavra que está te confrontando. É a Bíblia que está te confrontando. É a Bíblia. É muito importante o cristão cheio do poder de Deus agir com sabedoria, humildade, demonstrar respeito pela liderança. Tudo isso ajuda, na verdade, a construir uma relação saudável por parte do cristão. Mas muitas vezes, pelo outro lado, vai gerar bicudo, cara feia, não vai cumprimentar. Eu estou te preparando para você ser um missionário adulto, forte, capaz. Você vai encontrar tudo isso. Mas o Espírito Santo, ele vai te capacitar. O poder do Espírito Santo dá ao cristão coragem, ele dá discernimento e dá alegria no testemunho. Dá alegria no testemunho. Independente da aceitação das outras pessoas, continua firme no chamado de Deus, servindo com humildade, graça e respeito. Jesus é o nosso maior exemplo, pois mesmo sendo cheio do Espírito Santo, foi rejeitado por muitos religiosos como doutores da lei, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, enfim, todos aqueles que sentiram as suas sinagogas e ministérios ameaçados a perder os seus cargos, aos seus membros e aos seus títulos. Mas Jesus permaneceu, o apóstolo Paulo permaneceu e cumpriu a vontade do Pai com amor e obediência. Então, se Deus te chamou, se Deus te ungiu para essa missão, quem garante o cumprimento da missão é o próprio Deus. Se alguém se colocar como impedimento, a mão forte do Senhor é quem abre e fecha qualquer porta. Qualquer porta que for preciso ser aberta, Deus abre. E a porta que precisa ser fechada, Deus fecha. Eu digo para você, se o mar não se abrir, você vai passar por cima das águas na unção de Deus. Oh, aleluia. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se, é gratuito e você vai ajudar o canal do pastor Osemar Almeida. Curta,
comenta e compartilha. A inscrição é gratuita. Aí logo embaixo, inscrever-se, clica aí em inscrever-se. Inscrever-se. E depois clica em todas. Clicou? Então, todos os dias, às 11 horas da manhã e às 11 horas da noite, o YouTube vai passar a te avisar, depois que você se inscrever no canal. Ok? Muito obrigado. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós nos achegamos a Ti em oração nesse momento, buscando Tua presença e Tua força. Sabemos que Tu és o Deus que chama, capacita e envia, e que o Teu amor deseja alcançar cada coração em toda a terra. Por isso te pedimos agora, em nome de Jesus, que derrame sobre nós um novo ânimo, uma coragem renovada e o poder do Teu Santo Espírito. Concede-nos, ó Pai, um coração ardente e disposto a testemunhar do Teu amor. Que cada palavra e ação seja reflexo de Cristo. Que tudo o que fizermos seja para glorificar o Teu nome e conduzir outros a Ti. Que possamos ser luzes onde quer que estejamos, levando esperança, consolo e verdade aos que precisam. Pedimos que Tu nos fortaleças nos momentos de fraqueza, nos guie em meio às dúvidas e nos capacites a vencer os desafios que encontrarmos. Que tenhamos a ousadia de proclamar a Tua palavra, sabendo que não estamos sozinhos, pois o Teu Espírito nos acompanha, nos guia e nos inspira. Pai, ajuda-nos a seguir firmes na missão que nos confiou, até que todos ouçam do Teu nome e conheçam a Tua salvação. Que a Tua graça seja a nossa força e que a nossa fé seja um testemunho vivo do Teu poder e do Teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quer receber a bênção apostólica? Quer receber? Então faz com a sua mão assim, ó. Isso. Pastor Alcemar Almeida vai usar da autoridade do Espírito Santo, vai orar por você agora. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel sobre a face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e para sempre, guiando, protegendo e fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça. Jesus te ama e Pastor Alcemar Almeida também.